Bem-vindo a todos. Vamos começar a nossa primeira aula do curso de Substâncias e Misturas. Primeira coisa que nós vamos tentar entender é o que é uma substância pura, tá bom? Então, substância pura, se fôssemos representar ela através de átomos, nós teríamos uma coisa semelhante ao mostrado neste espaço. Olha só, você teria somente estruturas iguais, que nós chamamos de moléculas aqui nessa situação, moléculas iguais. Aqui dentro só tem um tipo de substância. Então você tem uma substância formada por dois átomos iguais. Olha, isso aqui, cada bolinha seria um átomo. Então você teria dois átomos iguais, dois átomos iguais, dois átomos iguais. Então os mesmos átomos, inclusive, tá? Todos eles são os mesmos átomos. Então eles estão agrupados de dois em dois. Então notem que tudo que está aqui dentro é uma mesma estrutura, tá? Dois átomos, dois átomos, dois átomos, dois átomos, dois átomos e dois átomos. Então não existe alguma coisa diferente aqui dentro, nada. Tudo, a totalidade aqui dentro é de uma mesma estrutura. Então a representação de uma substância pura seria isso, tá? Uma substância formada por um único tipo de molécula, não tem nada de diferente, tá? Porém, na vida real, você não pode olhar dentro de uma substância e observar seus átomos. Então isso aqui é apenas uma representação de uma substância pura, tá? Na vida real, nós identificamos as substâncias puras pelas suas propriedades. Uma substância pura, ela tem propriedades constantes, tá bom? Por exemplo, a água, o ponto de fusão da água pura é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água pura é 100. Tá? A densidade é 1 grama por ml. Então essas são propriedades da água como substância pura. Uma substância pura também tem uma composição constante. Por que a composição é constante? Porque ela é formada por estruturas idênticas, né? Somente moléculas iguais. Então a água, por exemplo, é H2O. Então aqui dentro sempre tem estruturas formadas por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tudo aqui dentro representa 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Não tem outra coisa diferente aqui dentro. Então, se eu tenho substância pura, eu tenho uma composição constante, invariável, já que não existe outra fórmula para a molécula de água, é H2O. E se aqui dentro eu só tenho água, eu tenho somente H2O. Então, é uma composição constante. Então, isso seria as características de uma substância pura. Composição constante, propriedades constantes, principalmente aquelas propriedades que nós já estudamos em propriedades da matéria, as propriedades físicas, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, quer dizer, estas propriedades elas acabam sendo propriedades constantes no caso de uma substância pura, tá bom? Então saiba as características de uma substância pura, ou saiba a representação de uma substância pura, já que ela é representada por estruturas iguais, não pode ter nada de diferente lá no meio, tá entendido? Então, uma substância pura, ela pode ser simples ou composta, mas geralmente nós nem falamos substância pura, nós falamos substância simples ou composta, mas estamos nos referindo a uma substância pura, tá bom? Que nós vamos ver mais adiante. Agora nós vamos ver uma coisa importante sobre a substância pura, que são o seu gráfico de mudança de estado, que nós já vimos também numa aula anterior, mas vamos reforçar novamente porque isso é um fato importante, tá? A parte gráfica. Então você tem aqui o gráfico da mudança de estado da água, por exemplo. A água abaixo de 0, então perceba que aqui, tá, é a temperatura, aqui é o 0, olha só, tá? Temperatura, tempo. Então, abaixo de 0, a água está no estado de gelo, estado sólido, não é isso? Mas à medida que a temperatura vai aumentando, temperatura desse lado aqui,
À medida que a temperatura vai aumentando, chega um ponto em que chega no ponto de fusão. Então, isto aqui é a fusão do material. O gelo está virando líquido, se eu estiver subindo a temperatura. Se eu estiver descendo a temperatura, um gráfico ao contrário, né? Estiver descendo, eu já vou ter o líquido virando gelo, tá? Mas nesta situação aqui, eu estou subindo a temperatura. Então, o gelo está virando líquido e a temperatura ela permanece constante enquanto o gelo estiver virando líquido. Enquanto ainda existir um pedacinho de gelo lá dentro, a temperatura permanece constante. Isso aqui é chamado de patamar, tá bom? Então você tem aqui uma temperatura constante devido à fusão, mudança de estado. Então isso é uma característica de substância pura, propriedade constante. Quando chega neste ponto, tá? Não existe mais gelo, a substância virou tudo líquido, tá? Já aconteceu toda a fusão. Aí a temperatura volta de novo a subir, até chegar nesse valor aqui de 100, né? E 100 graus Celsius representa o ponto de ebulição. Então, novamente, a água começa a mudar de estado através da vaporização. Ou seja, é de uma vaporização chamada de ebulição. Então, aqui você tem a ebulição da água. Em outras palavras, a água começa a ferver, né? Você conhece esse nome vulgar, fervura. Então, a água começa a ferver. Na realidade, ela entrou em ebulição. E note novamente que fica reto. Você tem um segundo patamar. A temperatura ela é constante em 100. E o líquido começa a virar vapor através da ebulição. Chega neste ponto, já não existe mais líquido, tá bom? O líquido todo já foi embora, já vaporizou. E aí você tem o aumento da temperatura do vapor novamente, tá certo? Então isso é conhecido como gráfico de mudança de estado ou mudança de fase. Então este gráfico ele caracteriza uma substância pura, porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes, pessoal, os dois são constantes, tá bom? Eles ficam no mesmo valor aqui. Então você tem dois patamares. Então assimilem que sempre que um gráfico de mudança de estado tiver dois patamares, duas temperaturas constantes, a fusão e a ebulição, você terá, tá, uma substância pura, a representação de mudança de estado de uma substância pura. Mas tem que ser os dois patamares constantes, não adianta ter só um, tá bom? Então isso é um fato importante a não esquecer. E sobre as substâncias puras, como eu já comentei com vocês, elas podem ser simples ou compostas. Então é outra coisa bem fácil de você aprender. Substância simples, tá? O nome já fala. Ela é formada por um elemento químico apenas. Olha, tá? Não confunda elemento com átomo. Não confunda. Ela tem um elemento, um tipo de átomo apenas, tá bom? Um tipo de átomo. De elemento, não tem 2, 3. Agora ela pode ter vários átomos, mas todos do mesmo elemento. Então você tem como exemplo aqui o gás hélio. O gás hélio é formado somente por átomo de hélio, hélio, hélio e hélio. Substância simples. Gás oxigênio, também substância simples. Por quê? Porque é formada só pelo elemento oxigênio, não tem outro. Só que nesse caso, diferente do hélio, eles estão agrupados em dois, olha, oxigênio e oxigênio, oxigênio e oxigênio. Então, eles estão agrupados formando, tá, uma estrutura com dois átomos de oxigênio, chamado de molécula, tá? Então, isso nós chamamos isso de molécula, que é a união de átomos. Uma união de átomos através de ligação covalente, mas a gente vai ver isso, mas de certa maneira, podemos dizer, união de átomos, você tem aqui uma molécula, tá bom? Então, o oxigênio, o gás oxigênio é uma substância simples, porque tem somente um tipo de átomo, que é oxigênio. Ozônio, mesma coisa, olha só tem oxigênio, só que estão agrupados em três átomos, é O3, tá bom? Fósforo também, só tem um elemento que é fósforo, agrupados em 4, ó, tá certo? Então, isso é uma substância simples. Ela só tem um tipo de elemento, tá? Um elemento químico.
Então, a representação de uma substância simples, você bota o elemento que ela é formada e o número de átomos. Esse N aqui é chamado de atomicidade, veja bem. Esse N é a atomicidade, que é o número de átomos. E aqui é o símbolo do elemento, né, que forma aquela substância. Então você tem um átomo, é monoatômico, tá? Um átomo, que é o caso do hélio aqui, ó. O hélio só tem um átomo. Quando é 1, não precisa colocar o número 1, tá bom? Não há necessidade. 1 é ele mesmo. Então não precisa colocar o número 1, fica subentendido. Já no caso do oxigênio, são 2 átomos. Então O2, olha, atomicidade 2, tá bom? O2, ele é chamado de diatômico. Se tiver 3, triatômico, olha, O3, atomicidade 3, triatômico, e assim vai sucessivamente, tá bom? P4 é tetratômico, tetra, 4, tá bom? São 4 átomos. Então você tem esse N chamado de atomicidade, que é o número de átomos. E isto aqui tudo são substâncias simples. Acho que ficou claro para vocês. Só tem um elemento químico. Não confunda com átomo, é um elemento. Átomos podem ter vários. Tá? Vamos falar agora sobre as substâncias compostas. Como o próprio nome já fala, substância composta ou composto é aquele que apresenta mais de um elemento químico. Como nós vimos, a substância simples ela só tem um elemento químico. Pode ter vários átomos, mas só um elemento químico. Já a substância composta ela tem mais de um. Por exemplo, a água. A fórmula da água é H2O. Tem o elemento hidrogênio, 2 átomos. Isso aqui, como nós já vimos, é a atomicidade, tá certo? Então tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então a representação está aqui dentro desse quadrado, olha só. Então aqui você tem somente moléculas de água, que é uma substância composta, né? Uma substância pura composta, só tem água aqui dentro. Aqui você tem o cloreto de sódio, que é formado pelo elemento Na, que é o sódio, e aqui o cloro, né? Muito cuidado que você tem letras minúsculas aqui. Letra minúscula nunca representa um elemento químico. Por favor, não esqueça disso. A letra minúscula, ela complementa a letra maiúscula, formando um símbolo de um elemento. Então aqui é Na, que é o elemento sódio. Aqui é Cl, que é o elemento cloro. Então aqui você tem 2 elementos químicos, tá bom? Então é uma substância composta. Metano, você tem 2 elementos químicos, carbono e hidrogênio. São 4 átomos de hidrogênio. A atomicidade do hidrogênio é 4. Então você tem outra substância composta, 2 elementos, 2 elementos, 2 elementos. Aqui o gás cianídrico, você tem 3 elementos químicos. Você tem o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Notem que são somente letras maiúsculas. Hidrogênio, carbono, nitrogênio. Tá? 3 elementos, né? 1 átomo de cada elemento. Então, você tem aqui uma substância composta, tá bom? Então, é essa a diferença de substância simples e substância composta. As substâncias compostas, elas podem ser binárias, né? Tá? Aquele que tem 2 elementos, ternários, né? Substância ou composto, depende de como você chama. Aí você tem 3 elementos, tá? Compostos ternários, 3 elementos. Então esse aqui ele é ternário porque ele tem 3 elementos. Aqui é binário porque tem 2 elementos. Aqui é binário porque tem 2 elementos. É o número de elementos, não é o número de átomos, tá bom? Aqui tem 2 elementos. E aqui também tem 2 elementos. Então são binários. Ternário esse aqui que tem 3 elementos. Quaternário já tem 4 elementos, tá bom? Os compostos, né? As substâncias que nós conhecemos, elas podem sofrer transformações químicas. Nós já estudamos isso no curso anterior. Transformações químicas, alterações na matéria. A matéria ela se altera, ela forma novas substâncias. Então, de certa forma, nós podemos resumir da seguinte maneira. Substâncias compostas, elas podem formar outras substâncias compostas. Tá?
transformações químicas com substâncias compostas, formando substâncias compostas. Mas você pode ter também substâncias simples se reunindo para formar substâncias compostas, porque substâncias simples são aquelas que só têm um elemento. Então você tem várias substâncias simples se reunindo, formando substâncias compostas. E você pode ter substâncias compostas se quebrando, se fragmentando, formando substâncias simples, tá bom? Então as transformações químicas, elas podem ter esta estrutura: compostas formando substâncias compostas, simples formando substâncias compostas, e você pode ter substâncias compostas formando substâncias simples, tá bom? Não vamos aprofundar neste momento essas transformações, só é para você saber que isso pode acontecer nas transformações, tá? Já que você tem substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias compostas podem formar outras substâncias compostas, as substâncias simples podem formar substâncias compostas e as substâncias compostas podem formar substâncias simples, tá bom? Então você tem esse tipo de transformação.